Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim especial, porque a gente vai trazer para vocês um assunto muito importante, principalmente você que é da pecuária, de corte ou de leite e que está passando por um momento delicado no seu custo de produção. A gente viu que nesses últimos anos houve um incremento, um aumento muito significativo, principalmente no custo da dieta. E é por isso que a gente convidou essas duas feras aqui comigo. Júlio Ricardo Zanin, engenheiro agrônomo da Atos Sementes, Amarildo da Silva, zootecnista também lá da Atos Sementes, justamente para a gente trazer para vocês alternativas, produtos que podem te auxiliar aí nessa programação da dieta e, inclusive, propondo aí uma redução de custo com eficiência. Obviamente não adianta a gente trocar produto se você não tiver um retorno eficiente de ganho de peso, de melhora de produção e produtividade do seu rebanho. Pessoal, sejam bem-vindos, obrigado aí por estarem aqui com a gente, nos ajudarem a entender e a trazer um pouquinho mais dessas alternativas para o produtor, para o pecuarista em geral. Júlio, Amarildo, queria que vocês comentassem um pouquinho desse cenário, né, que está acontecendo nesse momento. Eu tenho inclusive uns números do CPEA aqui que podem nos ajudar aí a abrir essa discussão. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, os custos operacionais da produção leiteira aumentaram 56% entre janeiro de 2019 e maio de 2022. Além disso, houve uma redução muito significativa no preço do leite pago ao produtor, uma conta que não fecha no final das contas, né? Nesse caso, Zanin, vamos conversar com você. Qual seria a melhor saída para o produtor? O que ele precisa ficar atento? O que ele precisa entender? E como sair dessa enrascada, hein? Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia a todos. Obrigado, Alexander, pela oportunidade. E a gente vai tentar contribuir de alguma maneira para essa temática que você levantou. Sem dúvida, quando a gente fala em custos, né, eles têm tido elevações significativas, né, nos últimos períodos. E nesse momento a gente entende, né, e esse é um alinhamento nosso interno da empresa e que a gente procura comunicar também aos times dos distribuidores, a toda a nossa clientela, revendas, cooperativas e nas oportunidades que a gente tem quando conversamos com os produtores. Se eu tenho um custo mais alto, eu tenho que caminhar na direção de produzir melhor, produzir mais, produzir com mais eficiência, né? E retomar o equilíbrio econômico da atividade, seja o gado de corte ou seja a atividade leiteira. Tá? E, nesse sentido, né, a pesquisa está aí nos ajudando, trazendo sempre produtos melhores, né? E no nosso caso da Ato, a gente tem uma ferramenta, podemos dizer assim, que é hoje o híbrido de milheto, o ADR-F 6010 Valente, que é um material que tem um conjunto de características que permitem, né, a ambas as atividades, tanto gado de corte quanto a atividade leiteira, né, uma maior produção de matéria verde, como consequência, matéria seca, né, uma melhor conversão em matéria seca em quilos de carne, matéria seca em litros de leite, né? E pelas características intrínsecas, né, do material, que a gente pode discutir no segundo momento, ela vai permitir, né, que eu tenha uma maior produção de matéria verde. Isso vai naturalmente me trazer um custo por litro de leite menor, um custo por quilo de carne produzida menor, pela maior oferta que eu vou estar demandando lá dentro da propriedade, né? Nós temos, principalmente na atividade de leite, né, nós temos dois custos que pesam muito, né? Que é a parte de alimentação, principalmente quando essa alimentação é baseada em cima de silagem de milho, né? E também as questões relacionadas à proteína do concentrado. E essa nossa ferramenta, esse nosso material, o Valente, ele permite, né, um consumo maior por parte dos animais, reduzindo as quantidades utilizadas pelos produtores em quilos, né, de silagem vaca dia, o quilo de silagem
por animal de corte dia e também redução significativa da proteína do concentrado. Então, a gente traz uma ferramenta que contribui significativamente em baixar duas variáveis que pressionam o custo do quilo da carne ou do litro de leite. Isso traz, então, um equilíbrio econômico para a atividade de uma maneira mais efetiva. Só considerando aqui que o Valente é um híbrido de milheto, certo, Zanin? Perfeito, o Alexander. Ele é um híbrido de milheto, né? Eu sempre costumo dividir com os produtores, quando a gente olha internamente, né, na evolução das forrageiras, quando nós olhamos lá atrás, tinha milheto comum, tinha alguns sorgos, né, vieram alguns milhetos melhorados, né? Nós tivemos aí também o chamado sorgo BMR, que eu sempre costumo dizer, cada um desses cumpriu uma etapa. Tivemos o capim-sudão, mas, novamente, a pesquisa trouxe materiais melhores, né? Nós lançamos há um bom tempo já uma variedade de milheto melhorada, que é o ADR 500, e hoje a gente vive o advento do híbrido de milheto, né? Que é o ADRF 6010 Valente. Na condição de híbrido, lá na pesquisa, se buscou as melhores características, as características mais ajustadas à necessidade da atividade leiteira e à atividade de gado de corte para o mercado hoje. E é em detrimento disso que o resultado vem nas propriedades rurais. Muito bom. Ô, Amarildo, o Júlio destacou bastante a questão da necessidade da redução do custo de produção. Mas não adianta só pensar em custo de produção se o material que a gente oferece para o animal, ele não se converter em ganhos ali de produtividade, ganho de peso, produção de leite, enfim. Tem que ser um material com características de palatabilidade, tem que ser um material fácil para o animal chegar, enfim. São características importantes aí do híbrido. O que a gente pode entender como a importância da eficiência desse material? Alexander, bom dia a todos aí, obrigado a todos, é muito bom estar presente aí com vocês. Alexander, isso daí é muito importante a gente tá falando sobre isso daí, porque a aceitação desse material pelos animais é muito grande. E isso daí tem uma evidência, uma resposta. Por quê? Porque você tem que estar adquirindo produtos de qualidade, produtos com procedência. Então, se você tem produtos que têm material genético, que é esse produto que leva os benefícios para o produtor e que ele expressa a sua produtividade, vai se tornar mais eficiente e mais lucrativo. Se você já tem produtos que não vêm com procedência correta, você pode estar trazendo sujeiras para dentro da sua propriedade, impurezas, pode estar trazendo nematóides também. E o que hoje nós temos mais de importante é o solo, o nosso solo. Então, o produtor tem que estar atento a isso daí para poder estar adquirindo produto que tenha de boa confiança, de procedência, e que isso daí vai se transformar numa economia muito boa para ele. Por quê? Porque se ele não tem um produto que tem material genético embutido ali, tem pesquisa dentro, isso daí é uma economia falsa, uma economia, vamos dizer assim, entre aspas, burra, que ele pode estar fazendo e isso daí não compensa. Muito bom. Zanin, pelo que eu entendi, o Valente então é uma forrageira, mas é uma forrageira de verão? Como é que ela pode ser usada? Quando ela deve ser implantada? Como que ela deve ser cultivada? Enfim, explica pra gente como é que o produtor pode adotar essa tecnologia. Perfeito, Alexander. Sim, o milheto é uma cultura de verão, é uma forrageira de verão, né? E especificamente esse cultivar, o ADRF 6010 Valente, ele se encaixa exatamente nesses períodos agora de outubro para frente, é o nosso posicionamento, né? Ele é um material que tem vários usos, né? Inicialmente, quando a nossa pesquisa posicionou comercialmente, a gente tinha ele com um intuito mais de uso para pastejo,
e o conhecimento que nós fomos obtendo ao longo desses 5 anos que o material está no mercado, em termos comerciais, nos permitiu ir fazendo alguns alinhamentos, né? E hoje nós, além de termos ele utilizado para pastejo direto, né, pelos animais, tanto gado de corte quanto gado de leite, na estrutura das propriedades, né? Gado de leite são, tradicionalmente aqui no sul, são áreas piqueteadas, né? Áreas menores que nós chamamos, né? Mas também para gado de corte, áreas mais extensivas, em que o material é utilizado com pastejo direto, né? Você leva, então, esses animais para colher esse pasto lá a campo. Outra forma de utilizar ele é como capineira, que é um termo usado, você corta e leva e entrega isso para os animais para ser consumido a nível de coxo, né? E os usos mais recentes que nós temos posicionado para o valente são a utilização na condição de pré-secado, tá? Com ganhos muito importantes, né? E também o uso como silagem, tá? E isso se deu, Alexander, porque há um advento aí, né, de você confinar os animais, seja nos manejos de compost barn ou freestyle. E isso naturalmente levou a ter uma demanda, né, alimentar de fornecer esse alimento lá no coxo. E a gente foi entendendo, né, estudando, pesquisando, ajustando, e hoje nós temos, além do pastejo, então, esse posicionamento para pré-secado com ganhos importantes e para silagem, né, com ganhos muito importantes. E na tela está o Amarildo com a gente, que conhece demais desse tema de silagem aí, que ele pode, com certeza, nos posicionar informações bem importantes e pertinentes sobre o tema. Já já a gente vai falar com o Amarildo sobre isso, mas antes eu queria avançar com você nessa questão do pastejo, Zanin. Afinal de contas, quais são os diferenciais aí do Valente em relação aos produtos, às forragens de verão que hoje o produtor tem à disposição, em termos nutricionais, enfim, em termos de desempenho? O que pode ser destacado aí? Perfeito, Alexander. Excelente a tua pergunta, tá? O híbrido, como eu comentei naquele meu comentário que eu fiz há pouco, né? Essa evolução que teve das forrageiras, e a gente vive hoje o advento, então, do híbrido de milheto. Cada uma cumpriu um papel ao longo do tempo, né? Mas, quando a gente fala em híbrido, nós estamos falando de algo que foi pesquisado, que foi sintetizado lá na pesquisa, que se buscou características que o mercado demandava. De alguma maneira, nós, em contato com o mercado, a gente passa a entender o que o produtor de gado e corte quer, o que o produtor de leite quer, e isso foi buscado lá dentro da pesquisa, né, pelo nosso time de pesquisa na Bonamigo, Ato Melhoramentos. Depois a gente pode fazer uma referência também ao nosso time de pesquisa. Quais foram essas características? O que o mercado demandava, né? Que a gente buscou e conseguiu concretizar isso num único produto hoje, que é o 6010, o Valente. Tá? Uma das principais questões que o mercado buscava era ter um material que tivesse um estabelecimento muito rápido, né? Porque a gente tem o que nós chamamos de vazios forrageiros, né? Quando nós saímos do inverno, que é esse momento que nós estamos agora, para o verão, a gente chama de vazio primaveril. Então, normalmente, você está saindo dos azevens de inverno e vai entrar, no nosso caso, né, no nosso posicionamento da Ato, nos milhetos de verão. E a gente quer que esse período seja o mais curto possível, entre o finalizar uma forrageira e você passar a permitir o pastejo, né, dos animais na próxima forrageira. E o 6010 hoje, em boas condições de clima, temperatura, umidade, nós podemos ter em 22, às vezes, entre 22 e 25 dias, a possibilidade de você já entrar no primeiro piquete ou nessa área extensiva em gado de corte para fazer o pastejo. Isso comparado, vamos comparar isso com o capim-sudão, que é, né, um player que a gente fala também que tem uma participação importante aí de mercado. Ele vai, quem entrar no 6010 vai entrar 12, 15 dias antes. Então eu estou entrando praticamente 2 semanas antes numa forrageira de melhor qualidade, numa forrageira em que os animais vão consumir mais, numa forrageira que eu já fiz menção que tem uma proteína maior,
Então, eu tenho um impacto nisso, no meu custo do litro de leite ou do quilo de carne produzido muito grande, pela antecipação, né, que eu tenho nesse meu primeiro pastejo. Tá? Uma outra característica extremamente importante, né, quando a gente fala em forrageira, perfilhamento é algo inerente de uma forrageira. Tá? Mas o 6010 tem, nas suas linhagens, né, uma característica de perfilhar muito. Então, quando o animal vai lá e pasteja ou você corta, essa planta tenta recompor a estrutura dela, né, rapidamente, perfilhando bastante e novamente colocando aquilo que é o básico que uma forrageira tem que nos entregar para uma boa alimentação, que é folha. Folha em alta densidade, permitindo que o gado de corte, o nosso gado de leite, consuma isso de uma maneira maximizada, né? Passando para um próximo piquete, para outras áreas, de uma maneira que ele ganhe bastante em termos de consumo, e isso naturalmente vai refletir na produção do litro de leite ou do quilo de carne. Uma outra questão muito importante do valente, que é um grande valor agregado que esse material tem. E, de novo, me permita comparar com o capim-sudão. Um capim-sudão, se eu plantar e deixar ele florescer, ele vai florescer aí com 48, 50 dias. O valente, para nós, leva mais de 90 dias para começar a largar as primeiras estruturas de florescimento. Então, essa vida vegetativa longa, né, que nós chamamos de longevidade como pastagem, faz com que eu tenha a possibilidade de ter um volume de produção de matéria verde, como consequência, a matéria seca muito maior. A gente tem alguns comparativos de que eu preciso de 2,5 até 3 hectares de capim-sudão, quando plantando 1 hectare de 60-10, eu vou atender, né, aquele meu planejamento forrageiro para aquele número de animais que essa área de 1 hectare proporcionalmente atenderia. Então, isso é excepcional, excepcional. Então, a gente tem várias variáveis, né, que fazem com que, ao final do processo, dê uma rentabilidade maior, né, para o produtor de carne e para o produtor de leite. São os valores agregados, né, que esse material tem. E, eu estava me esquecendo de uma coisa muito, muito importante, né? A robustez do valente nas questões bromatológicas, Alexander, são muito diferenciadas. Tá? Há pouco tempo a gente analisava, né, qualidade de fibra basicamente por FDN, lá nas nossas bromatologias. Hoje a gente enxerga outros índices mais robustos, né, que é TTN-DFD, que é digestibilidade no trato total, né, a digestibilidade em 48 horas, e o índice do FDN, que é o chamado KD do FDN. Quando nós analisamos esses índices mais amplos, né, para o milheto valente, ele entrega um resultado que faz com que as conversões, né, de matéria seca em quilos de carne e as conversões de matéria seca em litro de leite sejam muito eficientes, trazendo aquele equilíbrio econômico que eu comentei lá no início, né, da nossa conversa. Perfeito. Ô Marildo, o Zanin já adiantou pra gente que você é o cara para contar das vantagens de fazer aí a silagem, né, com o valente. Explica melhor pra gente como é que faz isso, qual que é a importância disso, em que época é melhor para ter resultados, enfim. Conta mais pra gente. Alexandre, quando a gente está fazendo algum trabalho junto com os amigos, a gente fica até um pouquinho, assim, reprimido, né? O homem um dicionário ambulante, Tem né? tudo na ponta da língua, né, Marildo? Você viu como que é, né? Então, é uma satisfação aí, viu, Zanin? A gente aprende cada dia mais, tá? O Alexander, falando um pouco de silagem, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma região muito parecida com Mato Grosso, com Minas, com Goiás, né? Em algumas características de solo e clima. E no Brasil hoje, o que a gente tem que se atentar muito? A diversidade de solo que tem, e nós não temos mais estações definidas de chuva, verão, né? Outono. Então, essas intempéries atrapalham muito a produtividade em geral no Brasil. E o milheto, o valente, que ele é o híbrido,
ele se tornou uma ferramenta muito importante na produção de volumoso e qualidade. Por quê? É um material que ele se deu muito bem nos plantios de outubro até dezembro, aonde nós temos aí produções aqui no Mato Grosso do Sul em milho, vamos dizer assim, de 20, 25 toneladas por hectare, e nós temos produções de valente até 70 toneladas, de 40 a 70 toneladas, com uma qualidade nutricional muito boa. Esse material também, nós plantamos ele na segunda safra, que é plantio lá em fevereiro e março. E o que acontece? Ele tem uma característica muito importante, que é o enraizamento profundo, que isso dá uma característica de uma rusticidade muito grande para esse material em relação ao estresse hídrico. Então, se você plantar qualquer outro material lado a lado do valente, que é uma planta originária lá do deserto do Saara, que tem um enraizamento muito profundo, ele, relativamente comparado ao verão, ele vai produzir um pouco menos, mas ele vai produzir muito mais do que os outros materiais que foram plantados lado a lado com ele. Então, é uma alternativa segura, porque o produtor, ele não pode correr risco. O produtor, ele tem que investir em algumas coisas que tenha mais segurança e que ele produza uma qualidade boa de volumoso e que ele possa diminuir o custo dele. E isso daí é muito importante hoje na pecuária, na agricultura também, onde são usados alguns materiais, mas principalmente hoje nós estamos falando em pecuária de corte e leite. Ele é um material que produz bastante volumoso, é uma ferramenta principalmente para confinamentos e para produtores de leite, correto? Então ele pode ser usado no verão e também na segunda safra aí, como alternativa de alimentação em forma de silagem, né? Exatamente. Ele é um material, como o Zanin estava comentando ali, que nós fazemos pastejos dele, principalmente no sul do país, e aqui já na região mais central, os maiores confinamentos, eu vou falar um pouquinho depois, os principais confinamentos utilizam esse material hoje. Então, plantio dele no verão, aí, de outubro a dezembro, e também pode ser plantado até março, tá? Na segunda safra. E isso daí a gente faz as indicações e tem todas onde as lojas, revendas e distribuidores que têm os nossos produtos, tem toda a equipe treinada já para passar uma orientação para os produtores. Mas quando a gente compara a silagem de milheto, no caso a silagem de valente, com a de milho, como é que é essa relação? Então, é uma boa pergunta. Sempre o milho é uma referência, né? E isso daí a gente fica muito contente de ter o milho como referência, porque é uma silagem muito boa. Mas a maior pergunta, e a principal pergunta que nós temos que fazer hoje, é essa. Eu consigo produzir milho na minha região? Eu consigo produzir, eu tenho segurança em produzir um material que eu quero de excelente qualidade para a minha região, em solos leves, de 8, 10, 15, 20% de argila, com o calor que faz hoje é muito grande, não é nem questão muito de chuva, viu, Alexandre? O calor é muito forte, o solo é muito quente. E o valente, ele se dá muito bem em regiões com solos leves e com calor. E nisso aí, ele se sobressai muito em relação aos outros materiais. E ele tem uma qualidade bromatológica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, muito parecida com o do milho. A qualidade da planta do valente é uma qualidade muito boa em relação à proteína, energia, digestibilidade e produção de leite e carne por tonelada de matéria seca. Então, é uma alternativa que o produtor não pode. Hoje é fundamental. O produtor brasileiro hoje, se ele não procurar produtos como o valente, que tem uma segurança, uma produtividade e uma qualidade muito boa, tanto quanto a do milho, ele vai estar perdendo dinheiro. Muito bom. Zanin, pelo que a gente entendeu, o valente é um milheto aí diferenciado, é um híbrido, você já explicou tudo isso pra gente, né?
mas isso tudo é resultado de um trabalho de pesquisa, né? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho, o que está por trás aí de um produto como o Valente. Bacana, Alexandre. Ótima pergunta. Sem pretensão nenhuma, eu trabalhei um pouquinho com pesquisa na cultura do milho e eu sempre comento que quando você conquista, né, quando você chega num produto, tá, como o Valente, né, que é resultado de muita pesquisa. Eu fico imaginando a satisfação, né, do nosso time interno lá, na pessoa do seu Luiz Bonamigo e todo o time de pesquisa lá em Campo Grande, onde fica a unidade de pesquisa da empresa, né, a BAM, a Bonamigo Ato Melhoramento. Eu imagino a satisfação que foi a época quando se conquistou o Valente. Porque eu tive a possibilidade de vivenciar isso, então é algo fantástico. A Bonamigo Ato Melhoramento, né, na pessoa do seu Luiz Bonamigo e todo o time de pesquisa, tem um trabalho muito amplo, né, um foco muito grande hoje por parte da companhia em híbridos de milheto, né, não só forrageiros, mas também graníferos, né, que pode ser um grande tema para um outro momento também, né, Alexandre? E por trás disso tem uma parceria muito grande, né, da nossa empresa de melhoramento com a Universidade de Nebraska, no campus de Lincoln, nos Estados Unidos, tá? E também com o ICRISAT, que é um instituto, talvez o maior instituto de pesquisa, né, e de banco de germoplasmas de milheto, que fica localizado na Índia, tá? Então, isso traz, né, nessa parceria que a BAN tem com esses dois, com a Universidade de Nebraska e com o ICRISAT, isso traz uma visão de curto, médio e longo prazo muito boa em termos de troca de material genético, né, o que nós chamamos de banco de germoplasmas. Tá? Isso permite, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar hoje que isso permite que nós, quanto Ato Sementes e Bonamigo Ato Melhoramento, somos a empresa referência, né, no mercado brasileiro nas questões relacionadas a melhoramento, tá, genético na cultura do milheto. Então, isso nos dá uma visão a nós, quanto empresa, aos nossos clientes e principalmente ao produtor, de que muita coisa boa tem e muita coisa boa, né? Muitos novos materiais virão, entende? A gente tem estudos aí para ter materiais silageiros para atender toda esse posicionamento de silagem que o Amarildo comentou há pouco, de uma maneira muito, muito boa, né? Na questão do grão de milheto, que é algo que está tomando uma proporção muito grande, tem materiais vindos aí com uma capacidade produtiva que é extraordinária, assim, quando a gente pensa em ter o grão de milheto como mais uma fonte de matéria-prima extremamente importante, né, para o mercado. E nós temos hoje na BAN, na Bonamigo Ato Melhoramento, sem dúvida, o segundo maior banco de germoplasmas de milheto aí a nível mundial. Então, isso nos dá uma visão, né, muito boa para o futuro da cultura, né, e do que nós, quanto empresa, poderemos trazer aí para o mercado brasileiro de sementes. Muito bom. Bom, Amarildo, eu queria que você complementasse, então, né? Você disse que queria que traria um pouquinho mais sobre essa questão da qualidade nutricional, da importância de se ter um híbrido ou um milheto aí com boa qualidade nutricional. Conta mais pra gente dessa questão, Amarildo. Então, como eu estava falando para vocês, esse material, que é o Valente, ele, além de você ter baixos riscos de produção dele, você pode também fazer um plantio consorciado com o capim, já diminuir seu custo de reforma, tanto da reforma do capim como da produção de silagem,
Hoje, se você tiver um híbrido de uma boa produção de milho, vamos dizer assim, você vai custar mais ou menos em torno de 500 a 600 reais a tonelada de matéria verde. E num híbrido do Valente, com uma segurança maior e uma excelente qualidade nutricional, esse custo fica em torno de R$ 200 aproximadamente. Então, ele tem um manejo muito bom para ser feito, mais barato do que a cultura do milho e outras culturas que produzem silagem também. E hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, esse material nos principais confinamentos aqui do estado, confinamento como a Fazenda Sonho Real, lá em Terenos, que é do Grupo Marfrig, como a Fazenda Vertente, que é no município de Inocência, e dentre outras fazendas, em Pereira Barreto, também em São Paulo, já é utilizado como um dos principais volumosos, com melhor custo e qualidade para a produção. E esse material aí, por que ele, como o Zanin já falou, em questão de genética, em questão de qualidade, na equipe que tem em Campo Grande, né? Onde eu fico sediado em Campo Grande também, estou acompanhando mais de perto isso daí. É muito importante você adquirir produtos que tenham qualidade e também que tenham essa segurança na produção e aonde os clientes têm todo esse respaldo. Quando a gente, voltando a falar da qualidade nutricional, quando a gente vai falar de um produto como esse, nós temos aí várias análises em laboratórios mais conceituados no Brasil, enquanto um milho de boa qualidade você vai produzir em torno de 1.600 a 1.700 quilos de leite por tonelada de matéria seca. No Valente, nós temos produções muito parecidas também, entre 1.500 e 1.700, 1.600, 1.650 quilos de leite por tonelada de matéria seca. E isso daí casa com o que o Zanin falou, qualidade nutricional, digestibilidade, proteína, alta proteína, o CAD, muito bem acentuado, TT-NFD, né, Zanin, isso daí que você tem sempre batido nisso daí na parte nutricional, isso é muito importante. Então, nós temos um produto, eu conheço muito bem, aqui o Mato Grosso do Sul, eu posso afirmar para vocês que hoje é o material que mais é plantado para silagem, e isso daí está se estendendo para os outros estados, como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, por causa da sua qualidade nutricional e da sua rusticidade na produção. E o produtor tem muito mais segurança e menos custo na produção de silagem. A alimentação é o principal custo do produtor hoje na produção animal. Muito bom. Pessoal, tá tendo uma interatividade muito boa aqui no YouTube. O pessoal do YouTube tá participando com a gente. O Wellington Oliveira tá dando parabéns para você, viu, Amarildo, e pro Zanin. A Nayara Nunes tá dizendo que tá muito bom a conversa. O Márcio Lopes, o Fio Fernandes, Marcelo Rocha, o Robson Moura, show de informações, disse ele aqui. Vladimir Teixeira. Enfim, todo mundo elogiando aqui a conversa, mas tem perguntas e, portanto, eu deixo o microfone aberto para quem quiser responder aí, tá bom? Vamos lá, começar pela pergunta do Marcelo Rocha. O Marcelo quer saber o seguinte: pergunta para eles onde se consegue as sementes e quantos quilos por hectare se faz a semeadura. Responda, Amarildo. Vamos lá. Bom, nós temos uma rede de distribuidores, né, posicionada em todo o Brasil, né? Nos 3 estados do Sul, aqui é onde a gente fica posicionado: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas. É só entrar aí nas nossas redes sociais e localizar ou fazer algum contato, né, com o nosso pessoal na companhia, que dependendo da região oriunda, né, da demanda, da necessidade, a companhia vai direcionar, né,
a um distribuidor nosso ou direcionar a nós, representantes, que vamos direcionar isso para os nossos parceiros comerciais, os nossos distribuidores. Tá? Bom, entendo que a pergunta do Marcelo foi relacionada à questão mais para pastejo, né? A gente tem um posicionamento, dependendo da forma que você vai implantar, né? A apresentação do 6010 ele é em sacos de 15 quilos, tá? E se esse plantio for a lanço, né, o posicionamento nosso é um saco por hectare, usando a referência hectare, 15 quilos por hectare. E nos plantios em linha, né, você pode trabalhar aí com 10 a 12 quilos, né, de semente por hectare, na maioria das vezes, para áreas de pastejo. Tá? E quando nós pensamos em pré-secado, tá, essa taxa de semeadura ela é aumentada, porque o pressuposto das áreas de pré-secado é você aumentar sensivelmente a população de plantas para ter talos mais finos, para isso contribuir no processo de pré-secagem do material. Tá? E a parte de silagem vou deixar para o Amarildo responder aí. Boa. Passou a bola para você então, Amarildo. Obrigado aí. Então, quando nós vamos fazer esse plantio em linha, ele pode ser feito tanto a semente junto com o adubo, em plantadeiras mecânicas ou plantadeiras pneumáticas. A dosagem é 5 quilos de semente por hectare. E o espaçamento que nós utilizamos, ele varia de 45 até 60 centímetros, que é onde tem as melhores produtividades. Quando nós fazemos esse plantio a lanço, nós utilizamos de 7 a 8 quilos por hectare. E também, em qualquer um desses 2 plantios, nós podemos consorciar essa silagem, essa semente aí com o capim. Então, você faz o plantio a lanço antes com o capim e depois vem incorporando, ou só com a plantadeira, ou incorporando com a niveladora, no caso do plantio a lanço. Tá? Se tiver mais alguma outra pergunta, aí pode deixar os nossos e-mails aí também, para o pessoal também no site aí do estúdio. Muito bom. Tem a pergunta do Ronaldo Sobreiro, se pode ser utilizado pós-soja como cobertura. Alexander, o produto que nós utilizamos pós-soja, esse daí depende da finalidade que ele vai ter. Se for para silagem, se for só para cobertura, nós temos um outro material que ele se chama DR300, que é um material que é redutor de nematóide, tem uma reciclagem de nutriente muito grande, é utilizado para plantio direto, descompactação do solo. Então, é um material que ele é uma variedade, é um material que nós utilizamos para pós-soja cobertura. Se for para silagem, aí nós fazemos o valente, podemos fazer sim. Mas se for só para cobertura de solo e nematóides, é o ADR300, tá? É outro material. Muito bem. O Luiz Eduardo Pellegrini, posso usar ele primeiro para pastejo com 22 dias e depois deixar para fazer silagem? Olha, é um manejo que tem sido feito, sim, tá? Muitas vezes nós, quanto empresa, trazemos um posicionamento para o campo, né? Mas o produtor, dependendo da necessidade que ele tem momentânea, ele vai fazendo alguns ajustes. Então, isso tem se tornado uma prática bastante comum, tá? Você implanta a área para pastejo, né? E depois de 2, 3, 4, até 5 pastejos, às vezes, você faz um diferimento, que nós chamamos, e deixa essa área crescer, desenvolver. A planta tem gemas para isso, né? A planta retoma o seu crescimento e o produtor deixa ela atingir a altura aí de 2 metros, 2,20 metros, 2,50 metros de altura, aqui nas condições aqui mais no sul, e aí corta com o intuito de confecção de silagem. Tá? É algo que o próprio mercado, né, acabou
acabou acomodando por fazer. E te digo por quê, né? Esse produtor estava acostumado a usar um capim-sudão, né? Que te dava 2, 3, eventualmente 4 pastejos, e a coisa morria por ali. Então, você tinha que reimplantar novas áreas, né? E, como eu comentei, aqueles comparativos, né? Esse produtor plantava, vamos imaginar que ele plantasse lá 2 hectares de capim-sudão, né? Quando ele conheceu o 60-10, ele passou a plantar os mesmos 2 hectares de 60-10. E ele teve, vamos dizer assim, sobra de pasto, porque com menos área ele atendeu aquele plantel que ele tinha de animais lá dentro da propriedade, né? E essa sobra de área, ele, por conta, destinou para esse uso. Então, a gente passou a entender, né, de que por uma questão da própria propriedade, né, o produtor muitas vezes passou a usar, né, esse pasto a mais, né, ou passou a conhecer efetivamente o material, porque já está convivendo com ele aí entre 3 a 5 anos, né, a grande maioria dos produtores, e esse conhecimento de como manejar, de como utilizar, de como usufruir, né, dos valores que o material entrega, o produtor passou a fazer esse tipo de manejo. É bem comum, sim, e com resultados bem interessantes. Muito bom. Pessoal, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e a gente acaba nem percebendo, né? Infelizmente a gente está aqui com o nosso tempo estourado, mas vou deixar o microfone aberto para que vocês possam fazer suas considerações finais. Amarildo, por favor, começa com você. Temos a oportunidade do convite aí também para conversar um pouco sobre esse material, que é o Valente. Eu sou suspeito de falar porque eu vivo o milheto, né? Eu sou apaixonado pelo milheto. É um produto sensacional. Nas fazendas onde a gente atende, não tem um produtor que planta um ano e não planta no outro. O índice de satisfação desse produto, Alexandre, é 100%, como eu estava falando com os amigos nossos semana passada. Eles indicam, eles utilizam, eles fazem recompra e indicam isso daí para todos. Então, quando a gente trabalha com empresas boas, que tem pesquisa, como a Atro, como a BAN, que o Zanin citou aí, que nós estamos junto dessas empresas. Eu estou na empresa desde 2006, então faz bastante tempo a empresa dá suporte para a gente poder fazer essas pesquisas, fazer o trabalho de desenvolvimento de mercado e poder ajudar o produtor. Se o produtor não ganhar dinheiro, não tiver lucro, nós não conseguimos ir para frente também. Então, a gente agradece aos produtores que eles utilizam o Valente, os nossos produtos de coração, e sempre todo mundo ganhando dinheiro. Tá? Muito obrigado. É isso aí. A confiança está muito relacionada à credibilidade que o cliente tem em relação ao produto. Então, obviamente, aí o produto vem tendo uma permanência bastante importante aí ao longo dos anos. Zanin, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, Alexander. Gente, só agradecer a oportunidade de conviver com você, Alexander, o Amarildo, estarmos juntos aí nessa acho que 40 minutos que a gente está aí conversando, e enaltecer aos produtores o link com o início da nossa conversa, né? Quando a gente fala em altos custos, a gente tem que pegar o resumo, talvez, de toda essa nossa conversa, né? Que é observar e olhar as características intrínsecas, né, que a gente procurou, nesse tempo que conversamos aqui, passar para os produtores, e os ganhos que isso pode trazer, né? Uma atividade econômica mais estável, né? Uma redução no custo do litro de leite produzido, mais reais no bolso do produtor que produz carne, que produz leite, né? A possibilidade, como a gente comentou, da redução do uso de silagem, da menor proteína lá no seu concentrado, né? Trabalhando em cima dessas questões de custo que são tão importantes em momentos como esse que a gente está passando. E isso vai trazer, sem sombra de dúvida, uma melhora na média de litros de leite produzidos e na conversão de matéria seca em quilos de carne. Então, se a gente conseguiu passar isso, né, Amarildo, né, para quem nos assistiu, quem nos escutou aí,
nesse período que conversamos, a gente fica extremamente feliz e eu vou me apropriar, né, das palavras do Amarildo. Eu também sou um apaixonado pela cultura do milheto e pelos resultados, sabe? Essa é muito a nossa função, agrônomos ou tecnista, e como representantes da companhia, levar isso ao produtor lá no campo e obter os melhores resultados. Obrigado pela oportunidade, até uma próxima. Você questionou aí se a mensagem chegou. Olha aqui, o Juca Matiello está dizendo que são informações excelentes e com certeza vão ajudar os pecuaristas de leite e carne. Também aos técnicos que trabalham nesse mercado. E o Bruno Fiore, parabéns pessoal, excelentes informações e o produto é fantástico. Um depoimento do Bruno aqui para a gente. Então, pessoal, muito obrigado, viu, pela participação de vocês, pela parceria da Atos Sementes aqui com a gente no Notícias Agrícolas e obrigado por trazer informações diferenciadas, informações com conteúdo para que possam ajudar aí na decisão do produtor, principalmente nesse momento, como o Zanin colocou aí, difícil, né, de custo de produção alto, mas substituir um produto que a gente já está acostumado é sempre muito difícil, buscar alternativas eficientes é fundamental e, portanto, essa dica aí foi fantástica. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Voltem sempre. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí, então, indicação importante para você que está procurando uma alternativa eficiente e viável para seu custo de produção, seja na pecuária de corte, seja na pecuária de leite. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.